dos anjos, mas o mais importante é saber que o Senhor está comigo. E finalmente, meus irmãos, não quero cansar-vos, é uma meditação simples, mas eu quero expressar o meu terceiro desejo. Foi o terceiro desejo de Moisés. Êxodo 33:18. Diz assim a palavra do Senhor: rogo-te, ou peço-te com muita insistência, que me mostres a tua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Este é o desejo da Igreja de Cristo. Queremos ver a glória de Deus. Desejamos muito ver Jesus Cristo glorificado. Mas o que Deus disse a Moisés também serve para nós. Olha, enquanto estiveres no mundo, não poderás ver a minha glória com os teus olhos físicos. Nenhum homem me veria e ficaria vivo. O Criador do Sol não poderia ser visto por olhos humanos. Ele brilha mais com o Sol do que o Sol. Amados irmãos, poucos homens na Bíblia, e encontramos alguns, que tiveram esta percepção da beleza do Senhor. Para além de Moisés, que eu destaco, porque o Senhor passou com uma mão, passou próximo dele com uma mão, para ele não ver o seu rosto. Nós encontramos ainda, pelo menos, Jó. Quem não conhece Jó era um crente fiel, mas por ser fiel foi atacado por Satanás, e Deus, na sua infinita sabedoria, permitiu que uma grande prova viesse à vida de Jó. Quando lemos isto, ficamos assim, ei, mas Deus permitiu isto tudo. 7 castigos caíram sobre Jó, terrível. Desde o abandono da esposa à morte dos filhos, é de ser terrível. Mas quando chegamos ao final do livro de Jó, no capítulo 42, versículo 5, Jó diz para Deus: aconteceu uma coisa extraordinária, meu Senhor. Antes de a prova chegar à minha vida, eu ouvia-te. Tua voz não me enganava. Mas agora, depois de passar isto, até já os meus olhos te contemplam. Louvado seja isso. Às vezes pensamos que o irmão está na prova porque falhou, porque errou. É o Senhor que quer aumentar a sua visão espiritual, quer abençoá-lo ainda mais, quer prepará-lo para reinar com Ele por toda a eternidade. Amados irmãos, e nós podemos pensar ainda, há outros nomes, mas não vou falar deles. Podemos pensar ainda em João, na ilha de Patmos, quando pensaram que iam destruir o nosso querido irmão João, o apóstolo do amor, aquele que diz para mim e para você: tu amas, és de Deus. Se não amas, nunca o viste, nem o conheces. Este homem foi levado para a ilha de Patmos para morrer ali, se calhar à fome e à sede, mas estava ele pensando que seria o fim dos seus dias, quando alguém chega por trás, chama por seu nome, e ele olha e vê a glória do Senhor. Cai como morto. E é preciso que Jesus o toque e diga: não temas, João. Eu sou o Alfa. Eu sou o homem. Eu sou o primeiro e o último. Eu fui aquele que fui morto, mas ressuscitei. E agora estou vivo para sempre. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amados irmãos, que nós possamos dia a dia ter mais percepção da glória de Deus, até que um dia o veremos face a face. Então diremos lá nos céus: compreendo agora o que sentiu a rainha de Sabá
quando veio visitar Salomão. A rainha de Sabá, ela ouvia falar de Salomão. Existe um reino em que há lá um rei tão esperto, tão capacitado, tão inteligente, que é uma coisa maravilhosa. E a rainha veio de tão longe. São alguns milhares de quilómetros na geografia de hoje. Veio e trouxe presentes. E quando começou a falar com o Salomão, ela disse: lá na minha terra contaram tantas coisas, mas não me disseram metade. Agora que estou aqui face a face contigo, eu quero dizer-te, Salomão, são bem-aventurados os teus criados, os teus servos, aqueles que estão contigo diariamente, para que bebam desta bênção, desta sabedoria. É o que nós vamos sentir quando chegamos aos céus. Senhor, o Espírito Santo dizia-me que o céu é maravilhoso, tua palavra conta na cidade, mostra-me as ruas de ouro e pedras preciosas, mas mesmo assim, minha mente não tinha capacidade de perceber a tua grandeza. E agora sim me rendo à tua glória para te servir eternamente. São Paulo subiu ao terceiro céu e ouviu coisas. Teve que dizer aos irmãos: eu não posso contar-vos, porque vocês não eram capazes de suportar. Amados irmãos, este terceiro pedido de Moisés é extraordinário. Mostra-nos, Senhor, a tua glória. Amados, são palavras minhas. Este pedido, embora impossível, agradou ao Senhor. E o Senhor disse: já que não podes ver a minha glória com os teus olhos físicos, eu vou permitir que me vejas com os olhos espirituais. E no capítulo 33 do livro do Êxodo, versículo 19, diz: eu vou passar toda a minha bondade e a minha misericórdia diante de ti. Oh, irmão, ainda aqui há dias ouvimos o pastor pregar sobre misericórdia. Ficamos tão abençoados. Jesus diz, Deus diz: eu vou passar toda a minha bondade diante de ti. Então, irmãos, o que é que aconteceu realmente? Todo o ser de Moisés se envolveu numa profunda emoção. Amados irmãos, são palavras minhas. Quem sabe se alguém aqui neste culto entre nós possa sentir esta envolvência tão gostosa que é a presença do Senhor. Amados irmãos, Deus junto a ti, o Senhor com a sua bondade e misericórdia a envolver todos os teus sentidos. Amém? Acredita que esta mensagem não foi por acaso. Se estás a sofrer de alguma necessidade, se tens algum problema, se tu queres estes desejos para a tua vida, prepara-te que o Senhor vai agir e vai começar a mudar completamente a tua situação. Se sentires o teu coração se alegrando, a tua dor a diminuir, em nome de Jesus, eu vou ordenar a dor que está nas costas do Daniel que saia agora, em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Estás a sentir alguma coisa agora? Na verdade. Está muito melhor. Então levanta-te e dá glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Obrigado. O Joãozinho estava com problemas na vista. Também já está a recuperar. Glória a Deus. Amados, se o Senhor nos envolve, se alegra o nosso coração, se a dor diminui, se a preocupação que às vezes atinge, olha, o Pedro, meu filho Pedro, o Senhor liberta todas as preocupações e o faças ficar firme e feliz na fé de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer restaurar teu coração para seres mais feliz ainda. E tens
tem-te dado tudo, Deus tem-te dado tudo. Deu-te um companheiro maravilhoso, deu-te um irmão maravilhoso, tem-te dado tudo, nunca te faltará. Por isso começa a olhar o teu coração. Se acreditares nisto, a misericórdia do Senhor está a atingir-te nesta tarde. Começa a louvá-lo, começa a manifestar ao Senhor a tua alegria e a tua gratidão. Agradece-lhe pelas bênçãos que estão chegando à tua vida. Agradece pela fé e depois vais ver no nome de Jesus. Amados irmãos, e foi isto que aconteceu a Moisés. No capítulo 34, versículos 5 e 6. Diz assim a Escritura. Tomem atenção, irmãos. O Senhor desceu numa nuvem junto a ele. O Senhor anda montado onde Ele quer. Das nuvens, nas estrelas, nos querubins. Se Ele viaja apenas, se o poder da sua palavra. Aqui aparece em cima de uma nuvem. Amados irmãos, envolveu na sua presença, no meio da nuvem. Moisés agora começou a vê-lo com os olhos do Espírito. E a prova disso é que ele começou a louvar e a gritar, dizendo: Jeová é misericordioso. Por outras palavras, não posso preocupar-me com nada, porque é o Criador que está comigo. Jeová é piedoso. Jeová é tardio em irar-se, rico em benignidade. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, queridos irmãos, quando vemos na Bíblia todas estas experiências e sentimos a misericórdia de Deus, temos que abrir a nossa boca para o louvar. E às vezes, irmãos, deixem-me dizer isto: o louvor não é para ser feito com grande barulho. Grande barulho, vocês vão aos concertos de rock e aos encontros pagãos. Amados, a linguagem espiritual tem mais a ver com melodia, com a força da letra, com a presença do Espírito Santo. E às vezes a maior das orações é aquela que se faz em silêncio. Eu até costumo dizer aos irmãos, não sei se todos já me ouviram dizer isto, há vários tipos de louvor e oração. Há um que é chamado coletivo, em que você está muito limitado, porque você abre a boca na igreja para louvar. Se calhar você não sabe que estão aqui espiões até espirituais, demónios a querer saber. Você ora e pede para a sua esposa e esses demónios vão dizer que você tem problemas em casa. Mas a oração coletiva, o louvor coletivo é bom, mas há outros tipos de oração. O Senhor Jesus disse: quando quiseres estar mesmo com confiança, fecha o teu quarto, porta do teu quarto, joelha-te diante do Pai, fala com Ele. O teu Pai te ouve, Ele vai resolver. Mas também há outros tipos ainda mais profundos. Você mesmo no seu quarto está a ser ouvido por forças satânicas. Mas há duas maneiras de você orar. Em pensamento. Você pode orar em pensamento. E só você e Deus sabe. E ainda há uma maneira melhor para orar. Em línguas estranhas. Aí nem você sabe. É o seu Espírito que fala com Deus. De tal maneira, mistérios para edificar a sua vida. Sabem que um dos lapsos do grande homem de Deus, chamado Eli, foi quando na igreja acabou o culto e ficou uma mulherzinha orando, com a cabeça quase no chão, balbuciando palavras que mal se conheciam. E o grande homem de Deus, o profeta Eli, só fez um erro quanto a mim, foi não soube educar os filhos, Ofni, Finéias. Meus amados irmãos, o grande profeta Eli, o grande homem de Deus, virou-se para a mulher e disse:
Oh mulher, tu estás bêbada na casa do Senhor. Se fossem certas pessoas que eu conheço, e eu próprio, se calhar aquele pastor não queríamos ouvir mais. Ele falou muito forte, foi muito rude. Mas a mulher disse, não, meu Senhor, não é bebedeira, eu não bebi álcool. Eu estou clamando ao Senhor, porque eu sou estéril, eu quero um filho, e só pode acontecer isso com um milagre. Então o Senhor, através de Deus, disse, mulher, essa oração já foi ouvida nos céus. A oração que mal se ouvia. E um ano depois, lá estava ela, alegremente, com o Samuel com a mão, para o entregar ao Senhor, sendo ele depois um dos maiores profetas de Israel. Amados irmãos, eu vou terminar, mas quero deixar claro isto. As misericórdias do Senhor, quando sentidas, elas têm que ser declaradas ao Senhor com adoração e louvor, e têm que ser declaradas aos homens sem vergonha, sem medo, porque o Senhor nunca falha. Jeremias dizia no livro de Lamentações, só estou a citar, capítulo 3, diz as misericórdias do Senhor